Boa noite. Meu nome é Daniel Ramos, sou profissional de Educação Física, mestrado em Educação para a Saúde, muito interessado nessa parte mental que se relaciona muito com essa parte física, né? Das atividades físicas que a gente faz. E o surf, todos aqui certamente já tiveram uma experiência ótima no mar e certamente quando eu falei essa palavra, a mente já foi lá e já começou a se debruçar de novo naquela sensação muito gostosa que é, em vários momentos, a gente com os nossos amigos ou sozinho às vezes, naquelas condições clássicas ou não, experiências muito legais que a gente teve no mar. Então, eu sempre provoquei muito o Diego nisso, né? Acho que não é só a condição da clássica, não é só a condição da clássica. Internamente, o surfista tem que estar também conectando com a condição que está ali presente e tirando o maior proveito daquilo. E aí ele me provocou de volta, então me aprofunda nesse conteúdo aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, e aí eu desenvolvi esse conceito, que não é totalmente meu, mas um conceito de experiência ótima no surf, tá? Então, já de cara o que eu trago para vocês aqui, que não é a condição clássica, e sim a experiência ótima que movimenta a gente, talvez atravessar o mundo inteiro, pegar voos aí, né, de 48 horas de voo para poder ter aquela experiência. E claro que isso tem tudo a ver com uma condição que para você naquele momento vai ser especial e que você está buscando, assim como o Diego falou, ser certeiro, né? Na escolha da surf trip, que vai se encaixar para o momento que você está vivendo agora no surf e para o que você quer para a sua vida. Bom, então eu coloco aí a onda perfeita versus a experiência ótima. Acredito que um tem relação com o outro, mas aquilo que a gente lembra e o que a gente busca é a experiência ótima, tá? Então eu faço uma adaptação para esse conceito de experiência ótima, eu faço uma adaptação de um pesquisador da área de saúde mental que se chama Mihaly Csikszentmihalyi. O nome dele é super complicado, mas colocando no Google ele já completa para você facilmente, porque é um cara muito estudado. Ele traz um conceito de flow, que dentro de uma tradução para o português e ele descrevendo um pouco mais esse conceito, ele traz essa questão da experiência ótima na vida. E aí, para honrar esse trabalho que o Diegão me trouxe aí, eu fui buscar o que era então uma experiência ótima na vida e fui fazendo essa adequação do que seria então uma experiência ótima no surf, tá? Então, a experiência ótima no surf não é algo que acontece, né? Às vezes, para muitos de nós, pareceu que aconteceu, mas a gente buscou aquilo de forma ativa. Não foi uma sorte, não é algo que a gente pode comprar. Mesmo nas piscinas de ondas aí, não é possível você falar assim, me garante que a sessão vai ser boa para mim. Você não vai poder fazer isso, né? Então a gente não vai poder comprar. E depende de eventos externos, as condições, muitas vezes, o equipamento, como a gente está, e também os internos. Internos em termos orgânicos e até mentalmente mesmo, como a gente está naquele dia, com o que a gente está preocupado, como é que a gente está olhando a condição, se a gente gerou muita expectativa de um determinado tipo de mar, que isso pode inclusive influenciar no equipamento, né, que a gente está utilizando, e isso pode atrapalhar a gente ou facilitar a gente ter uma experiência ótima ou não. O próprio crowd, né, o desrespeito de alguém, aquilo pode arruinar 2 horas, 3 horas de surf que você separou para você. Então, existem vários fatores ali que podem fazer com que aquela sessão seja memorável ou não. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que pode ser que seja interessante para vocês aí. Então, aqui já limpando, vamos vindo desde o começo, o flow, então, seria o quê? Seria um estado mental que as pessoas experimentam quando se engajam totalmente no que estão fazendo. Então, existe essa questão da conexão total no que se está fazendo, tá? Essa atividade sempre fornece um desafio, não é uma coisa muito passiva, não é uma coisa muito... É necessário algo que te coloca de uma forma onde você tem que colocar suas habilidades para fora, né? E isso pode acontecer em diversas situações da vida, tá? E eu acho que talvez essa seja a grande contribuição desse pesquisador, do Mihaly, de conceber, deixar mais claro como a gente pode chegar mais em ter essas sensações, essas experiências. Lembrando que essa experiência é uma das experiências mais gostosas que a gente tem na vida. São geralmente aquelas situações onde a gente perde a noção do tempo e quando a gente vai falar dela, a gente fala sempre mirando o passado, de uma sensação, de uma coisa muito gostosa que a gente acabou de viver ou que a gente viveu há um tempo atrás. Então tem uma memória afetiva muito grande aí
e que facilmente a gente consegue entender que surf acontece muitas vezes, né? Bom, o que está envolvido então no flow, segundo esse pesquisador, né? Para atingir os ingredientes que estão presentes dentro do flow é metas claras, né? Então a gente tem algo que a gente quer realizar, né? O feedback imediato, então a gente sempre tem algo que está dizendo para a gente se a gente está avançando ou não em relação àquelas metas ou aquele objetivo, tá? Equilíbrio entre desafio e habilidade, isso aqui é super importante. Então eu estou me sentindo desafiado, mas eu entendo que é possível, que eu sou capaz de enfrentar aquele desafio. E aquilo ali me faz eu colocar toda a minha energia naquilo. Eu fico totalmente imerso naquilo, coloco toda a minha força naquilo ali. Uma concentração, então é necessária a gestão da atenção, tá? E a noção do tempo alterado. Então esses são os ingredientes em relação ao flow. Então eu fiz um trabalho um pouco mais refinado para a gente poder achar, tá, como que isso se encaixa então no surf? Como que a gente tem uma experiência ótima, não de vida, mas no surf, né? Porque o pesquisador ele coloca que, por exemplo, um dos momentos mais comuns de estar em flow, de estar vivendo uma experiência ótima é no trabalho. Então, muitos de vocês aqui apresentando o trabalho de vocês, devo perceber que vocês em vários momentos, talvez aqui, não sei, mas em vários momentos durante essa história de vocês, nesses conteúdos, nisso que vocês vieram se colocando, em vários momentos ali existiu uma alta performance, onde você se sentiu totalmente imerso, onde você foi desafiado e você colocou tudo de você ali. Então, não é na varanda, na rede, que a gente entra em flow. Isso tem que ficar bem claro, sabe? É uma coisa muito ativa mesmo, é uma coisa que você tem que buscar e se preparar e trabalhar para quando o desafio vier, você entra naquela conexão e você coloca tudo de si em busca de realizar aquilo que você deseja muito. Bom, para esse momento aqui eu separei 2 pontos bem fortes que vão influenciar muito se vocês vão ter uma experiência ótima no surf ou não. Tá? O primeiro é a mentalidade, é como você enxerga aquilo que você vai viver naquele momento, aquilo que você está vivendo. Isso é um fator que é preponderante, porque a partir do como você está enxergando, a partir do filtro que você coloca para enxergar aquilo que você está vivendo, você pode ir para um lado ou para o outro. Ou seja, você pode ir para mais chances de ter uma experiência ótima ou não. Tá? É uma palavra que já está sendo muito utilizada, né, nos trabalhos aí, em coaching, consultorias, essa questão do mindset, como a gente enxerga. Então, mas assim, o mindset seria o filtro que a gente utiliza para enxergar a vida. Ele é formado, vamos dizer assim, das nossas experiências pessoais, daquilo que a gente já viveu, né, dos nossos pensamentos recorrentes, aqueles pensamentos que a gente fica muitas vezes até fora de controle, né, eles ficam indo e voltando, alguns pensamentos sobre algumas questões. E quando isso é muito recorrente e cristalizado, a gente chamaria de crenças, né? Aquelas questões que são as verdades absolutas para nós. Isso pode trazer mais chances de você viver uma experiência ótima ou não. O fato é que o seu mindset, o filtro que você utiliza para enxergar a vida, cada momento, todas as suas relações, como você enxerga um determinado equipamento, como você enxerga um determinado tipo de onda, isso vai afetar a sua percepção da realidade, sobre aquilo que você está vivendo, vai influenciar a sua ação e vai gerar obstáculos às soluções. Tá? Então, aí está um ponto super relevante. Tá? Então, o que seria... Existe também um conceito de mentalidade, ou de mindset de crescimento, ou uma mentalidade fixa, um mindset fixo. É super importante a gente tocar nesse assunto, porque é a hora da gente refletir sobre como a gente pode utilizar o nosso mindset para ter mais oportunidades de viver uma experiência ótima. No caso do surf, eu vou fazer essas conexões aqui com vocês agora. O que seria um mindset de crescimento? Que seria o mais apropriado, um mindset flexível, adaptável, que faria com que você encontrasse mais oportunidades de viver a experiência ótima em tudo que você está vivendo, inclusive no surf. Seria um mindset onde você acredita que as suas habilidades, por exemplo, não são fixas, que você se debruçando, você querendo, você desenvolve. No caso do surf, por exemplo, você simplesmente você não tem uma fala assim na sua cabeça de que, pô, onda gorda para mim não. Você, onda gorda é melhor fazer esse tipo de coisa. Se eu quiser, eu vou trabalhar melhor esse tipo de onda. Se isso for um objetivo para mim, eu posso trabalhar esse tipo de onda. Agora, não, para mim onda gorda, sabe? Então isso é forma de pensar que vai fazer com que você fique estagnado em relação àquele desafio ou não. Então pode ser que talvez vivendo num lugar onde há mais condições de onda
gordas, você vai desfrutar menos daquele esporte que é tão legal para você. Então, esse tipo de pensamento é algo que a gente teria que refletir sobre, né? Você não é nada, né? Se você quiser, ou seja, tudo é maleável e tudo você pode correr atrás e desenvolver caso seja necessário. Tá? Então, a mentalidade fixa geralmente tende quando a gente está agindo em mentalidade fixa, né? Porque isso é super importante também, eu não tenho um mindset fixo ou um mindset de crescimento. Tem horas e contextos que eu ajo por intermédio de uma mentalidade mais flexível, mais de crescimento. Tem horas que eu me caio na armadilha e fico mais fixo, mais resistente ao que eu estou vivendo. Então, quanto mais você funcionar numa mentalidade de crescimento, mais você vai desfrutar do surf e da vida. Então, um dizer que eu gosto muito, que representa muito essa questão da mentalidade de crescimento não é o quanto você é bom, mas o quanto você quer ser bom. Então, quem tira mais proveito do surf, quem se diverte mais no surf, inclusive tem uma fala muito recorrente no surf, né, que o melhor surfista não é aquele que surfa tecnicamente melhor, mas sim aquele que se diverte mais. Eu, como profissional de educação física, já também tive a oportunidade de trabalhar muito com a iniciação no surf e já vi muitas pessoas tendo uma experiência ótima na primeira sessão de surf. E vários ingredientes culminaram para aquela pessoa ter aquela experiência ali, né? A questão das habilidades e tudo mais, né? Eu colocar ela na onda que era possível ela pegar naquele momento e ela viver aquela experiência. Então, o quanto você quer é mais importante do que você é agora, nesse momento. Então, essa busca incessante de ser o melhor surfista, de se divertir mais, de experimentar mais, isso que traz tanto valor para nós, né? Que nos torna, traz serenidade e tudo mais, é esse desejo que você tem que alimentar, né? E não o quanto que você já faz aquela manobra, ou quão, né, você consegue fazer algumas coisas que podem ser, às vezes, até inacessíveis, né? Muitos de nós, quantos de nós vamos fazer uns aéreos aí, por exemplo, que a gente vê hoje nos vídeos de surf? Então, mirar isso pode ser algo que pode não se tornar tão interessante para você aproveitar melhor suas sessões de surf. O segundo ponto que eu trouxe hoje para vocês aqui, que é super importante, que também vai fazer diferença na sua sessão de surf, é a gestão da atenção, né? O quanto você está vivendo no momento presente, o quanto que você é capaz de colocar a tua atenção no que realmente interessa para você, uma vez que você separou esse tempo para fazer o surf, que você tenha uma experiência ótima ali, né? Mas muitas vezes eu mesmo já me peguei surfando e pensando em outras questões, desconectado com o que eu estava vivendo. Mas certamente aquele era o momento mais importante da minha vida, porque nada existia além daquilo, né? Futuro, as coisas que eu estava preocupado. Se eu já tinha separado aquele tempo para surfar, o porquê que a minha atenção não estava ali naquele momento. Então, a gestão da atenção ela influencia muito, porque pode ser que você, em algumas ingredientes, em determinadas situações, condições de mar, ou até em termos de grupo, como eu falei, o crowd e tudo mais, e até dependendo da situação pesada, um caldo, alguma coisa, pode fazer com que a sua atenção seja desviada do que o que você foi buscar naquele momento. Em termos de gestão da atenção, vocês todos já devem conhecer, o Mindfulness é uma das formas mais interessantes e hoje consolidadas em praticar a gestão da atenção, em ser uma pessoa mais capaz de viver o momento presente. Para traduzir para vocês o que seria o Mindfulness de uma forma simplificada, seria o autocontrole da atenção, ou seja, você ser capaz de colocar a atenção onde você quer, né? Mas de uma forma onde você não quer simplesmente controlar, mas simplesmente ser curioso em relação ao que vai passando nessa mente, esse estado de você ir e voltar e perceber o que está acontecendo na sua mente. Isso é um exercício super interessante, mas isso tem que ser feito de forma gentil, né? Volta e meia a gente se pega, por que eu estou pensando nisso? Ou seja, de novo, uma forma agressiva de lidar com o funcionamento de você mesmo, e isso pode justamente até atrapalhar você cada vez mais ser capaz de gerenciar a sua atenção, tá? Dentro do Mindfulness existe um exercício que é o Savoring, e eu acho que esse aqui seria um ponto super especial para o surf, que é além de você ser capaz de buscar serenidade, centralizar, focar em alguma coisa, você eleger uma determinada situação onde você vai depurar aquilo, aquele exercício do vinho, né? Sentir o cheiro,
depurar, desfrutar com paciência, com curiosidade. O savoring, ele é um exercício que acontece muito quando as pessoas querem praticar mais o mindfulness, e eu acho que isso pode ser transportado para o surf de forma bem interessante, né? Você simplesmente desfrutar de toda a experiência, né? Depurar aquela experiência, a passada da parafina, a gestão do equipamento, o cuidado do equipamento, a musicazinha que você coloca no caminho para o surf, tudo isso pode fazer com que você tenha e viva mais experiências ótimas no surf. Muitos de nós já fazemos isso até inconscientemente, mas como eu falei lá no início, viver isso pode estar na nossa mão, viver mais momentos desses podem estar nas nossas mãos. Então a gente entender cada vez mais o que pode deixar isso mais recorrente, pode ser algo, um divisor de águas na nossa vida, porque eu até falei muito com o Diego isso sobre, que talvez esse seja o próximo passo desse tipo de conteúdo, se eu continuar trabalhando, por que algumas pessoas que já foram apaixonadas pelo surf, por exemplo, e hoje não são mais? Aquela pessoa que, pô, vacila, tinha um tempinho para ir, não vai, né, ganha peso e fala, pô, era tão bom quando eu era surfista, por que se perde o encanto? Né? Pode ser um pouco de alguns desses ingredientes não estarem se alinhando e uma sequência de experiências não legais que não geram motivação, né, no próximo dia, ou seja, a perda realmente da paixão do surf. A gente que surfa direto, às vezes parece até impossível a pessoa perder essa paixão, perder esse fogo por isso, né? Mas muitas pessoas perdem, então como é que isso acontece? Né? Existe alguma coisa aí que está perdendo. Para a gente poder falar um pouco até da expectativa, Diego, quando você estava falando aqui, eu estava pensando essa relação com a condição e a relação com a experiência ótima, né? É super importante a previsão das ondas, você saber entender um pouco das ondas para que você esteja mais presente num mar onde ele favorece favorece o seu flow, né? A sua experiência ótima. Ondas daquilo que você quer trabalhar no momento, onde você está mais instigado, que te gera mais tesão, né? Aquelas pessoas que não gostam de um mar muito grande, saber escolher uma praia naquela ondulação, naquele tempo que ela tem, uma praia que vai estar no tamanho, numa forma onde ela vai poder se sentir mais confortável, né? A próprio crowd aí, os horários e essas situações aí, então acho que a previsão de ondas ela está muito relacionada com a experiência ótima nesse sentido de você entender e poder estar presente em condições memoráveis. Apesar de eu achar que muitas vezes a gente é surpreendido no mar e isso faz com que, aí é aquela questão da expectativa, né? Você está com pouca expectativa para aquela sessão, eu vou lá só para fazer determinada atividade física e aí entra uma chuva, o vento fica terral, só está você e seu amigo no mar, o cara pega uma onda boa na tua frente, você pega uma onda boa, então a coisa começa a evoluir numa espiral e de repente aquela sessão vira uma sessão memorável. Quantos de nós não já vivemos isso? Então acho que essa surpresa, esse ser surpreendido também é algo super interessante e que acontece muitas vezes. Então, dentro dessa questão da expectativa, acho que o caminho da expectativa é justamente a questão da mentalidade. Acho que o mindset flexível vai fazer com que você seja mais capaz de identificar algo que você pode se conectar rapidamente e largar talvez aquilo que você estava buscando, né, previamente, sem estar vivendo ainda, e já rapidamente se conectar em algo que pode fazer sentido para você. Que aí pode ser talvez a parte física, talvez testar um novo equipamento, né, fazer algum outro trabalho que talvez a condição não está te permitindo fazer aquilo que você estava imaginando antes, você se conectar em alguma outra coisa. Então eu venho aqui com algumas dicas, né, uns princípios gerais para você ter uma experiência ótima no surf. Tá? Treinos consistentes ao longo dos meses e anos, ou seja, treinar, treinar, treinar. Quanto mais capacitado, quanto mais técnica no surf você tiver, mais você vai ser capaz de aproveitar as condições que o mar vai estar te oferecendo. A gente está falando de um esporte onde a gente não é capaz de controlar as condições, né? É diferente, por exemplo, de basquete, por exemplo, onde eu posso diminuir o campo, eu posso treinar arremessos mais perto da cesta, posso, por exemplo, para a criança, posso colocar uma bola menor, uma cesta mais baixa, posso fazer rapidamente, gerenciar muito a situação. No surf ocorre também, a gente faz isso na iniciação, na escolinha, bota uma prancha maior, na Barra da Lagoa, por exemplo, tal, mas é muito mais difícil lidar com a natureza e com a imensidão do mar. Então, treinar, ou seja, aumentar a sua habilidade
incessantemente aumentar a sua habilidade, é uma forma de você estar cada vez mais capaz de aproveitar mais outras sessões futuras. O incremento gradual e constante dos desafios, isso é super importante porque pode ocorrer um travamento ali, né? Muitos de nós já passamos por situações onde a gente, pô, será que eu tenho o que é necessário para estar nesse mar, né? As surf trips, por exemplo, podem acontecer muito disso, né? O Hawaii. O Hawaii é o sonho para todo surfista, mas tá, uma vez no Hawaii, aonde você vai se meter no Hawaii? Né? Isso pode fazer com que você, por exemplo, largue o surf em determinada situação. Eu conheço um amigo que teve uma sessão em Rossegol lá na França lá, que aquilo ali marcou ele e ele fica cabreiro hoje em todas as vezes que ele vai surfar. Então, esse tipo de incremento gradual é super importante e influencia também no equipamento, né? O equipamento também influencia muito nisso, né? Você pular de equipamento muito bruscamente, né? Pode atrapalhar você ter sessões ótimas e aquilo ali pode simplesmente deixar você sem tesão de surfar mais, né? Aí as sessões em grupo, né? Todos nós sabemos o quanto os amigos, né, surfando, alguém vê a sua onda, né? Alguém vê a tua onda, você pegar uma onda na frente de um amigo, quanto que aquilo ali é valoroso, né? Ou até um vídeo, uma foto, o quanto que isso alimenta a gente, quanto que a gente tem essa conexão com as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso também pode funcionar de uma outra forma, pode atrapalhar, tem gente que também, quando está muita gente ao redor, não consegue surfar direito, então gerenciar essa questão também é super importante. A gente está vendo um avanço aí muito grande de grupos de treino de surf, isso é uma evolução no esporte. Hoje a molecada, por exemplo, praticamente todos os moleques aí têm vídeo análise do surf, muitas pessoas filmando as suas próprias sessões. Eu acho que isso vai facilitar bastante as pessoas terem cada vez melhores experiências no surf. Definições de metas, isso eu acho que eu vejo pouco acontecer no surf, pouco mesmo. Eu acho que todos nós temos algumas manobras, principalmente o tubo, né? Pegar um tubo, ser melhor nos tubos, tubo de backside, tem algumas coisas que ficam mais claras para a gente em termos de metas. Mas não é uma coisa que a gente coloca assim, fala assim, porra, nos próximos 3 meses eu vou trabalhar um pouco esse tipo de manobra, ou vou trabalhar um pouco melhor esse tipo de onda, ou com esse tipo de equipamento. Então acho que isso aqui pode ser algo que é interessante, colocar metas. Existem possibilidades bem criativas de metas no surf, tá? Números de ondas surfadas num dia que está merreca, né, para deixar a coisa mais física, fazer baterias com os amigos, fazer pontuação de ondas, para deixar a coisa mais divertida. Isso é uma coisa que funciona muito comigo, me coloca muito em flow no surf, eu e um colega, vamos agora, próximo 30 minutos, vamos ver, as duas melhor quem pega, e isso gera um tesão interessante. Então, essa acho que é bem legal de se colocar em prática. A conexão com o real propósito do surf, isso aí é super legal, acho que o Diego gosta muito desse papo aí também, a gente já conversou um pouco mais sobre isso. Qual é o real propósito de você surfar? O que é o que o surf é? Qual é a posição que o surf tem para você na sua vida? Né? O que ele representa para você? Refletir um pouco sobre isso, né? Refletir de forma aprofundada, né? Geralmente indo lá, tá, por quê? Depois do primeiro pensamento, depois por quê? Por quê? Por quê? Até você chegar naquilo que, pô, cara, o surf para mim né? Então pode ser um propósito ligado mais à saúde, mais a essa parte de estar bem para a vida, essa visão de vida legal que a gente adquire toda vez que a gente vai e volta do mar, essa conexão com a natureza, né? Eu vejo muito para vocês aqui, por exemplo, pelo surf talvez, igual vocês estavam falando das reservas e tudo mais, o surf alcança algo muito maior, né, do que só aquela prática, né? Que é algo que pode representar, salvar uma determinada parte, uma determinada praia e tudo mais. Então, qual é o real propósito do surf, né, para você? E o treinamento e gestão da atenção, ou seja, a gente tentar buscar ser capaz de viver aquela experiência na plenitude, sem a gente sem estar lembrando do passado ou vivendo no futuro algo que a gente não está, né, não é algo que está presente para a gente lá. Então, viver o surf, viver cada onda, se conectar com cada onda, né, para você poder tirar o máximo proveito daquilo lá. Algo que, isso aqui também é incessante, né? Isso pode acontecer também antes da sessão, onde você pode fazer alguns exercícios de respiração, se conectar com o que você quer, se conectar com o seu meio, onde você está, olhar ao redor, né? A gente vê muitos surfistas, às vezes, não olha nem para o lado, né? Você falou assim, nem sabe nem qual que é o nome do ecossistema, da onde ele está, um pouco mais assim, né? Aprofundada, né? De forma mais profunda.
Então, realmente olhar ao redor, sentir o cheiro, se conectar, pô, ao vento, olha como é que tá, pô, esse banco tava assim, tava assado, né? Então, isso é algo que pode aumentar muito a experiência ótima. Então, que vocês tenham muita experiência ótima no surf ainda. Espero contribuir aí. Um dia vocês lembrarem de mim numa experiência ótima, já vai ter valido a pena esse trabalho. Valeu? Obrigado.